Então vamos dar início, né? Bom dia, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Maria Isabel, eu sou acadêmica de medicina e, com base nisso, eu resolvi trazer um pouco da perversão, que é o tema de dezembro, sobre o ponto de vista da medicina, sobretudo da medicina do século XIX, e abordar um pouquinho da visão também da perversão para a medicina hoje. Semana passada a gente teve um pouco da definição e do histórico da perversão com a Sara, e hoje eu vou retomar só alguns pontos que eu acho importantes, assim, para dar uma lembrada e para entender, para dar continuidade no assunto. A perversão, né, por termo, por definição, ela diz respeito às práticas sexuais, né, que são desviantes daquilo que é considerado uma norma, um padrão sexual. Né? Com base nisso, a gente tem que existe, de certa forma, algo que era considerado, que é considerado natural. E, principalmente para o século XIX, existia essa definição da relação sexual baseada na genitalidade e na continuação da espécie. Então, na continuação da espécie. Então, no século XIX, hoje ainda, a gente tem as perversões, como a pedofilia, a masturbação em si, naquele período o homossexualismo. Então, para entender, né, isso, é importante perceber que a perversão como estrutura psíquica, ela parte do momento em que ocorre a castração do indivíduo, que é aquela cisão com a figura materna, em que nisso age o pai fálico, separando essa pessoa da sua figura materna. Nesse momento, o indivíduo ele percebe que existe uma falta, e essa falta é tanto da mãe, que foi separada dele, quanto dele. Ele vai ter uma falta a partir da castração. E, ao mesmo tempo, ele também não consegue suprir a falta da mãe. É importante entender essa cisão do ponto de vista da lógica fálica e da relação com o pai, com a figura paterna, porque é essa figura paterna que representa, né, um pai simbólico que vai representar a lei, que vai representar o limite. O indivíduo perverso, ele desconhece, ele vai renegar essa lei, ele vai criar a sua própria lei, ele vai vai criar objetos para suprir a falta que inicia nesse momento da castração. Então, o indivíduo perverso, ele nega a falta, nega a castração. E para Freud, então, o próprio fetiche, criar os fetiches, utilizar objetos para nesse local da falta, é uma forma do indivíduo negar a realidade, negar o falo imaginário, né, colocar um objeto no lugar do falo imaginário. Eu trouxe um trecho de um dos artigos que eu li para exemplificar um pouco do que eu estou falando, e eu vou ler ele para vocês. A identificação pré-genital é fálica, relacionada diretamente ao falo materno. A criança está presa no desejo do outro e se insere na ilusão de ser ela o falo da mãe. Há uma recusa em saber a diferença sexual. O fetiche é o símbolo que dribla, engana. Nessa recusa, o sujeito não se submete à lei paterna, que é simbólica, desafiando-a. Há uma insistência na transgressão, que não anula a angústia da castração.
o perverso recusa a castração em forma de ato. Transgredindo a lei, ele descumpre o pacto édipico. Então, para dar início nessa ideia de como a medicina via ali no século XIX, o sujeito perverso, eu acho importante compreender isso, essa visão de que o perverso, ele tem a sua própria lei, ele transgride a lei, e essa lei representada pelo pai, pela figura paterna, simbólica. Então, no século XIX, a medicina ela veio a atender uma demanda social. É a demanda do momento em que a burguesia rompe com a religião como forma de delimitar normas e de delimitar o que era normal, o que era aceitável. E a burguesia vai se valer da ciência, da psiquiatria, para classificar esse sujeito, o sujeito que é aceitável e o sujeito que não é aceitável na sociedade. Isso também foi uma forma de se valer, de afastar algo que era considerado perigoso, a singularidade da expressão sexual das pessoas, os extremos da vida sexual. Então, esse discurso ele vai dividir o perverso em perverso bom, perverso civilizável e perverso mal, que é dito como a raça maldita da sociedade naquele momento. Tudo isso, então, em prol de manter esse pacto, essa organização social. Nesse momento, a medicina vê o perverso como um indivíduo que precisa ser tratado e que precisa ser recuperado. Na medicina, no século XIX, o perverso, ele não tem genealogia, ele não tem anterioridade, então a sua perversão ela não tem uma causalidade, ela provém, então, simplesmente da definição da própria ciência. Eu também utilizei como material um livro, um capítulo apenas, que é o livro A Parte Obscura de Nós Mesmos, que é da Elizabeth Rodinesco, que tem um capítulo que fala sobre essa medicina do século XIX, e eu trouxe dois trechos para também contribuir com o que eu estou falando, assim, que eu estou transmitindo. E o primeiro deles é: no final do século XIX e durante quase todo o século XX, a perversão evoluiu nesse sentido. Quanto mais era definida como patologia de origem biológica, hereditária, orgânica, mais era dessacralizada, menos vista como uma necessidade da civilização. E o segundo trecho é: a generalização de uma concepção da perversão em termos de escolha do objeto, as perversões, e não mais de estrutura, amor ao ódio, teve como efeito transformar a organização do sexo e da subjetividade nas sociedades ocidentais. Pois, se o perverso era definido como um doente suscetível de reintegrar as normas graças ao avanço do higienismo, da psiquiatria ou da sexologia, isso significava que ele deixava de ser necessário à civilização enquanto parte heterogênea de si, ou personagem sacralizado. Não passava mais senão de um doente mental, personagem proscrito, fadado ao horror e à compaixão. Então, nesse momento, a perversão era vista como algo que precisava ser eliminada. Ela não era algo intrínseco do ser humano, ela não era parte pertencente de nós. Nesse momento, existiam três perversões que eram consideradas o auge da perversidade humana, que era o homossexualismo, a mulher histérica e a criança masturbadora, o ato de se masturbar, adultos, crianças que se masturbavam. A medicina também adotou procedimentos no sentido de tratar essas pessoas, no sentido de eliminar. Era possível eliminar essas perversões. Por exemplo, foi observado cirurgias de remoção de clitóris, circuncisão, tudo com esse intuito. No que se refere aí à criminalística, à medicina penal, a medicina ela também, ali no século XIX, ela também serviu como uma forma
de atender às demandas do direito, às demandas de dividir, de justificar certos crimes, certas ações que eram fora da norma, fora do padrão da sociedade. Então, a medicina ela serviu como uma forma de controlar, de evitar uma turbulência social ou algo nesse sentido. O perverso também, ele assumiu uma posição do que poderíamos dizer de um monstro. O perverso era um monstro também, que precisava ser culpado e que precisava ser tratado, ou até mesmo retirado da sociedade. Também a gente pode observar que havia uma relação entre genitalidade e o crime para a medicina penal e para o direito. Então, o perverso era alguém que não aceitava a ordem, que poderia causar uma desordem social, que era extravagante, que era que odiava a moral do momento. E podia, dessa forma, chegar ao crime. Quando surge Freud, né, com as ideias de Freud, ele rompe com essa ideia. O perverso, a partir de então, ele é necessário à sociedade e à civilização, como parte da civilização, como parte obscura de nós mesmos. É isso que traz o livro. Freud conferiu, então, uma dimensão humana para essa pessoa, para essa estrutura psíquica. Seja, então, a partir de um desenvolvimento, né, essa estrutura desenvolvida a partir de um culto ao sexo primitivo, de uma disposição dismórfica ou do desenvolvimento de uma sexualidade infantil sem rédeas. Para Freud, esses indivíduos eles não reconheciam, né, a sublimação, o recalcamento. Eu vou trazer mais um trecho do livro que eu achei bem interessante para exemplificar essa ideia. Foi dessa forma que Freud introduziu no psiquismo o que poderíamos chamar de um universal da diferença perversa. Todo homem é habitado pelo crime, o sexo, a transgressão, a loucura, a negatividade, a paixão, a inversão. Então, para Freud, a perversão também era concebida como uma forma de se atingir uma normalidade. Era intrínseco do ser humano, é parte pertencente do ser humano. E um outro trecho é: a perversão em Freud é, de certa forma, natural no homem. Clinicamente, é uma estrutura psíquica. Ninguém nasce perverso. Torna-se ao herdar de uma história singular e coletiva em que se mistura educação, identificação inconsciente e traumas diversos. Tudo depende, em seguida, do que cada sujeito faz da perversão que carrega em si. Rebelião, superação, sublimação. Ou, ao contrário, crime, autodestruição e outros. Agora, focando um pouco na medicina moderna, na medicina mais de agora, a partir do século XVIII, a gente tem a mudança da definição de perversão para as parafilias. Né? A parafilia, né, ela é definida como as perversões sexuais, modificações qualitativas e quantitativas no instinto sexual, quer no que se refere à finalidade do ato, quer no que diz respeito ao objeto sexual. Para a psiquiatria, atualmente, não é considerado uma perversão em si à parte, né? O indivíduo que foca na peça de roupa ou que foca em uma parte do corpo. Para a psiquiatria, é baseado em manuais. Existem os manuais, como o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtorno Mental, que é um manual desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria, que classifica as parafilias, né, que seriam as perversões, de acordo com 2 critérios. Para a gente dizer que o indivíduo é perverso, parafílico, ele precisa atender esses 2 critérios. O primeiro é é necessário haver a presença de fantasias, de objetos, de anseios sexuais, o sofrimento ou a humilhação dele, pessoal ou de outra pessoa, de forma
consentida ou não. E isso tem que ocorrer de forma recorrente, de forma intensa, em pelo menos 6 meses. E o critério B é que isso deve trazer, de alguma forma, um sofrimento, uma dificuldade para esse indivíduo se incorporar no funcionamento dele, social, pessoal, profissional. Existe uma outra definição para parafilia também, que é baseada no CID-10, que classifica os transtornos mentais, os transtornos. E a parafilia, ela é considerada um transtorno de preferência sexual. Então, é baseado em que isso ocorre de forma recorrente. O indivíduo tem preferências e dependências de objetos, mas isso não necessariamente traz sofrimento para esse indivíduo, que é o critério B do Manual de Diagnóstico Estatístico. O indivíduo parafílico não necessariamente vai sofrer com isso. E não vai ter necessariamente uma dificuldade profissional e social. Basicamente era isso. Foi a ideia que eu quis trazer. E agora eu acho que dá para abrir para contribuições sobre o tema. Muito legal. Eu gostei que eu anotei bastante coisa. Eu anotei algumas coisas. Eu vou passar aqui a lista de presença de hoje, né? Antes que eu esqueça. Gel presença 2. Uhum. Se alguém tiver alguma dificuldade com o preenchimento do formulário, é só avisar. E vamos, então, abrir para uma conversa. Agora são aí 12:30, dá para conversar tranquilamente aí uns 15 minutos, ou o tempo que vocês acharem necessário. Eu acho que tem bastante coisa para ser dita. Acho que dá para debater esse assunto por várias ênfases diferentes, em vários sentidos diferentes, né? Dá para focar em diversos aspectos. Então, vamos lá, acho que dá para o pessoal participar bem ativamente hoje. Antes de mais nada, então, dizer que parabéns, a fala foi muito legal, da Maria. Então, vamos lá, eu vou começando aqui, eu vou puxar um assunto e depois o pessoal vai também contribuindo com o debate. A perversão, então, em si é uma prática desviante à norma, né? Isso lá desde o início da concepção da palavra perversão, ou do conceito de perversão, se entende como prática desviante à norma, né? O que hoje a gente considera aí uma parafilia, um transtorno envolvendo preferência sexual, etc. Bom, no século XIX, como a Maria disse, a gente tem no genital, a gente tem, na verdade, o sexo considerado natural como aquele que é genital, né? Aquele que o foco é o genital. Então, dentro do desenvolvimento sexual natural do ser humano, ele alcançou a sua maturidade, então ele já não fica preso na fase anal, nem na fase oral, e sim, ele é genital. E a finalidade dele é a continuação da espécie. Isso é muito importante para a gente entender como que a psicanálise, principalmente no seu início, mas até hoje, entende esse processo de perversão e por que Freud, mais à frente, né, já no século XX, ele vai dizer que a perversão é algo natural, né, faz parte da psique humana. Se a gente pensar isso do ponto de vista da psicanálise, que a psicanálise ela tem os seus próprios termos, ela tem os seus próprios métodos diferentes do DSM, né? Depois eu anotei aqui algumas coisinhas sobre o DSM também, que é muito interessante, é muito legal. Aqui minha cachorrinha aqui brava comigo. Tá bom.
a psicanálise ela entende as patologias de maneira diferente do DSM, né? Então, assim, para a psicanálise, seria natural, ali como tu disse, Maria, tanto a perversão quanto, por exemplo, a inversão, né? Que a inversão, para Freud, a inversão seria a homossexualidade, né? Então, assim, os pensamentos e até mesmo práticas, tanto de inversão quanto perversas, elas seriam naturais do ser humano. Porém, é natural do ser humano querer a continuação da espécie, né? Isso é importante para a gente entender o que seria a perversão para a psicanálise. Então, a perversão da psicanálise seria sair do genital e sair da continuação da espécie. E aí a gente começa a pensar. Semana passada a gente já tinha dito que todo mundo tem um pouco de perverso, né? Só que, a partir do momento em que uma sociedade ela cria, por exemplo, a pílula anticoncepcional, e tu faz um sexo que é genital, porém, tu sabe, conscientemente, tu sabe que não há nenhum risco de continuação da espécie naquele ato. Tu tá ali fazendo sexo, é um sexo heterossexual, é um sexo genital, porém, ele não tem como fim a continuação. É um sexo por, né? Isso poderia configurar uma perversão, né? Um casal que transa e, por exemplo, usa camisinha ou usa anticoncepcional. Né? Não há mínima chance de continuação da espécie. Claro, pode estourar a camisinha, pode acontecer alguma coisa eventual, ok, mas não é isso que o casal está esperando quando faz, né, quando está fazendo o ato. Então isso é bem interessante, né? E isso expande um pouco a ideia de perversão, né? E aí tu pode ter aí uma normalidade ou algo que é muito comum, mas que é um comportamento perverso, mas é muito difundido e acaba sendo muito socialmente aceito, né? Acho que ninguém aqui é contra a pílula anticoncepcional, mas, mas vai saber, né? E vamos lá, alguém tem alguma coisa para falar, para contribuir? Acha que não concorda com o que eu disse? Uhum. A Cristina colocou ali. Acho que hoje é muito fácil compreendermos o que Freud trouxe, mas para a época é muito à frente do seu tempo. Com certeza, né? Freud, quando escreveu isso, ele não tinha, por exemplo, contato, por exemplo, com pílulas anticoncepcionais. As pílulas primeiras surgem nos anos 50, né? Freud, se eu não me engano, é nos anos 50. E Freud falece, né? Freud morre em 1939. E esses escritos dele sobre perversão e tal vêm desde 1900 e pouquinho, né? É século XX, é bem início do século XX. Então, é aí meio século antes de surgirem as pílulas, por exemplo. E uma coisa legal também de notar é como o Freud ele coloca ali que é natural uma, um pensamento, uma estrutura psíquica que eventualmente seja invertida. Então, é natural que tu sinta atração, que um homem sinta atração por outro homem, ou que uma mulher sinta atração por outra mulher. Porém, não é natural que não haja nenhuma vontade de continuação de espécie, né? Então, isso faz com que a gente entenda um pouquinho como a psicanálise vê essa questão da homossexualidade, essa questão da transexualidade, né?
A psicanálise, ela não vai patologizar no sentido pejorativo, né? Porque não tem como uma patologia ser algo bom, mas a psicanálise não vai condenar essas atitudes, esses comportamentos, etc. Porém, ela entende como algo natural e algo do campo do campo atitudinal, né? É algo que, através das tuas vivências, tu vai moldando a tua estrutura psíquica para interagir com aquele meio social de alguma maneira. Então, que fala ali, né? Até a Maria trouxe a parte do grau de perversão, etc., que a pessoa vai levar para a vida dela. Tem vários fatores ali, a educação e vários outros fatores sociais de vivência do indivíduo, mas que não é um cálculo de mais e menos, né? De adição e subtração, não é algo tão simples. Mas, de alguma maneira, né, o trauma para a psicanálise, por exemplo, ele pode ser qualquer coisa, né? Então, assim, vai saber como a pessoa vai lidar com as coisas que acontecem na vida dela. Muitas vezes, a pessoa cria um trauma porque a mãe disse para ela não pegar a xícara quando ela era pequenininha, ela ficou com aquela imagem, assim, eu não posso pegar xícara. E vai saber para onde que ela levou essa xícara. Essa xícara pode ser qualquer coisa, depois da vida, ao longo da vida dela. Né? Diferente do DSM, que vai ter critérios bem mais objetivos para o que é um transtorno de estresse pós-traumático, né? Que seria o trauma para o DSM. A Cristina coloca ali também que o DSM tenta identificar as parafilias. Eu compreendo as parafilias do DSM como sendo as perversões que trazem sofrimento ao indivíduo. Isso é muito legal também de comentar. O CID e o DSM, eles têm uma diferença fundamental, que é, o CID, ele vai, bom, ele é um critério diagnóstico para todas as doenças, desde a nefrolitíase até a convulsão, para tudo. Né? Tudo que é doença que existe no planeta está no CID. Agora, o DSM é só para transtornos psiquiátricos. Né? Então, assim, o DSM tem uma vantagem muito interessante, que é a questão do sofrimento. Tem que ter sofrimento do DSM. Então, assim, a pessoa positivou tudo, tem todos os critérios. Aí tu chega na hora do sofrimento, tu pergunta para ela, mas tu disse que tu tem esses critérios de desatenção, tu tem esses critérios de hiperatividade, papapum, papapá, desde os 5 anos de idade, agora tu tá com 20. Mas alguma vez tu deixou de perder alguma nota por causa disso? Alguma vez tu rodou no colégio por causa disso? A pessoa vai dizer, não, eu não tenho sofrimento nenhum, não me causou nenhum prejuízo na minha vida. Então o DSM vai dizer que ele não tem TDAH, por exemplo. Né? Então, assim, tem que ter prejuízo na vida da pessoa e tem que causar sofrimento. Se não causar sofrimento, se não tiver prejuízo, não é transtorno. Né? Não necessariamente a pessoa não tem os sintomas, ela tem os sintomas, mas não é um transtorno. Porque senão a gente começa a patologizar a vida cotidiana. Né? Aí a gente vai virar tipo alienista, né? Que bota toda a cidade dentro do hospício e só ele fica do lado de fora. Né? Mas tá bem. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma coisinha para comentar? A própria Maria tem alguma coisa para dizer? Então eu tenho uma pergunta para vocês para terminar. Vocês acham, ali tem uma parte que a Maria falou, de a psiquiatria do início do século XX, na virada do 19 para o 20, ela está muito ligada a uma burguesia ascendente socialmente, que já vem ascendendo desde, eu sei, desde o ano 1000, né? É uma riqueza que vem se acumulando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e tirando o poder do clero, né? Tirando o poder da igreja, principalmente católica, no caso da nossa sociedade, que tem as influências europeias. Então, tu tem uma sociedade europeia que está deixando de ter a influência da igreja e
ascendendo uma burguesia, que dessacraliza as patologias e é muito mais cética em termos de crenças. Então, tu tens a psiquiatria como uma forma de controle social e de julgar qual sujeito é aceitável. Vocês acham que isso ainda acontece? Essa é uma pergunta para vocês responderem. Problemas familiares sendo resolvidos com colocar alguém no hospício. Isso acontece ainda? Ou se não, resolver problemas familiares ou problemas pessoais tomando um remédio. Será que isso acontece ou isso ficou no passado? A gente já está evoluído nesse aspecto. Eu acho que ainda acontece muito. Por mais que não seja mais tão escancarado, isso eu acho que ainda acontece muito, assim. Eu sou estudante de psicologia, né? E eu acho que a gente vê bastante isso, assim, essa questão de uma medicação que às vezes é sem necessidade ou sem uso devido, ou até mesmo essa questão da internação, eu acho que ela ainda existe, por mais que exista toda uma questão de uma luta antimanicomial, eu acho que isso ainda infelizmente existe bastante. Só que a gente não vê, né? Porque isso é meio abafado atualmente, a gente não fica tão escancarado. Mas eu acredito que ainda existe sim. Ou se não, por exemplo, tem a tua avó tá enchendo muito o saco, bota ela numa instituição lá, dopa a véia e para de encher o saco. Tá? Exatamente. Isso acontece muito. Pode ser que dentro vocês acabem notando que isso ainda acontece, a psiquiatria como uma forma de abafar o que tá meio chato, assim, tá meio chato, quer saber? Tira aí do meu campo de vista. Isso acontece. Uma professora de psicopatologia, a Cristina comentou, para quem tá vendo esse vídeo depois vai ficar meio assim, ué, de onde é que saiu esse comentário? Foi a Cristina comentou aqui conosco. Uma professora de psicopatologia disse que a gente pode ter um pouco de cada coisa, o problema é ter muito do mesmo. O problema é a dose, né? O problema é a quantidade. No caso do que a gente vai deixar transparecer de nós mesmos. Né? Ainda acontece sim, a própria Cristina comentando, ainda acontece sim, e vejo principalmente a internação involuntária com questões de álcool e drogas. Aí é uma questão bem complicada, assim, principalmente a questão de algumas drogas mais devastadoras do ponto de vista psíquico, né, como crack, por exemplo, que é até que ponto também, isso é uma discussão interessante, até que ponto o usuário de drogas é capaz de escolher por ele mesmo. Tipo, o cara tá lá usando droga na rua, se prostituindo, né, muitas vezes as mulheres, né, se prostituindo na rua, na frente da... Vocês estão me ouvindo? Você deu uma travadinha, mas agora sim. Eu tava falando que tá lá a mulher se prostituindo na frente da rodoviária, aqui em Porto Alegre, tu vê isso. Até que ponto aquela pessoa tá ciente de si própria para conseguir decidir se quer se quer passar por um tratamento ou não. Provavelmente, se tu perguntar para ela, ela vai dizer não, né? Mas será que não vale a pena investir nela? Não sei. É uma questão bem complicada, né? E que é diferente de se livrar de um idoso que está na tua casa. Tipo, esse idoso aqui na minha casa, aqui, enchendo o saco aqui, eu não posso sair de noite, eu tenho que cuidar dele. É diferente de uma pessoa se prostituindo na praça, né? Fala, Sara. Não, que também tem a questão da duração da internação, né? Eu acho que essas sim. questões de questão com drogas e álcool também acho uma questão bem complexa, não tenho uma opinião muito formada. Mas eu acho que existe a questão da duração, né, da internação, assim, né? Uma coisa é tu largar uma pessoa lá e deixar meses, né? Outra é tu deixar um tempo pra só dar um start, né? Não, isso é verdade. Se a clínica, se tu vai terceirizar esse serviço e transformar num serviço privado, a princípio, ok.
Porém, tu tem a questão de que, tá, e como é que essa clínica vai lucrar? Ela vai lucrar em cima de mais pessoas internadas? Ela vai, se a pessoa tiver alta, a clínica vai perder dinheiro? Então, começa a ter um jogo de interesses, né? Deixar a pessoa mais tempo para ganhar mais dinheiro. Né? Então, é uma questão bem interessante também. A Maria Laura disse ali, isso reforça até a violência contra a mulher. Em 2019 tem uma reportagem sobre isso. Marido usa laudo psiquiátrico forjado para internar a mulher à força. Aí que tem uma notícia aqui do Record, do R7. A Cristina disse aquietar as crianças com Ritalina. Porque, ao mesmo tempo, o TDAH no Brasil ele é subdiagnosticado, assim como qualquer outra a psicopatologia. Porém, por outro lado, tem muitas pessoas que não precisam usar que estão usando. Né? Isso acontece bastante. Né? Principalmente para focar e tal, época de vestibular, tem gente que usa e tal. Alguns estimulantes. Algumas comunidades, a Cristina disse, algumas comunidades terapêuticas não levam em consideração qualquer subjetividade. Né? Ou se não, fazer uso de algumas técnicas que não estão dentro da área da saúde, né? Estão mais dentro da área da espiritualidade. A espiritualidade ela pode muito bem ser terapêutica, né? Mas ela não é uma terapia. Né? É importante a gente ter também esse discernimento de que muitas coisas são terapêuticas. Né? Jogar videogame pode ser terapêutico. Ler um livro pode ser terapêutico, mas não é uma terapia. Tá bem, pessoal. Acho que a gente conseguiu discutir. Semana que vem tem mais. Tem o último dia. E aí, para quem quiser dar uma olhada na reportagem que a Maria Laura colocou pra gente, tá aí o link. Uma matéria bem interessante. E tem até o vídeo aqui do depoimento da mulher contando que o marido colocou ela numa instituição psiquiátrica à força, assim. Isso acontece, pessoal. É bem curioso e triste para quem passa, obviamente. Então tá, pessoal. Valeu. Eu vou colocar de novo aqui o formulário, só para ninguém se perder. Valeu, pessoal. A gente se vê, então, semana que vem, terça-feira, meio-dia. E fica também o convite que amanhã a gente tem evento às 8 da noite. Às 8 da noite a gente tem evento, a gente tem o café sobre violência familiar. Olha, talvez o tema converse aí. Hein? Então, valeu, pessoal. Abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.